A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. E continuando agora aqui, Lucas capítulo 4, versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade da Galileia. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Pois é, vemos aqui muitas lições. O texto ele é muito cheio de ensinamentos. Como nós havíamos já lido no verso 18, Jesus disse que ele foi ungido pelo Pai para evangelizar os pobres. E lá está ele, evangelizando aquele povo que não recebeu bem aquilo que ouviram de Jesus. Recusaram aquelas palavras de Cristo, se revoltando contra a pessoa de Jesus. Quando a palavra fala ao nosso coração e ela nos confronta em algum momento, nós temos ali a oportunidade de nos arrepender, de nos voltar para Deus e de se consertar. Mas não foi o que eles fizeram. Eles rejeitaram e quiseram lançar Jesus num precipício. Queriam acabar com a vida de Jesus ali, porque não gostaram de ouvir o que ouviram de Jesus, né? E não só isso, eles enxergavam Jesus como o filho de José e de Maria. Não enxergavam Jesus como o profeta de Deus, né? Como o filho de Deus. Por isso, muitas vezes a gente também comete esse erro quando a gente tem, às vezes, o relacionamento, né, de familiar com alguém que está sendo usado por Deus para poder chegar e trazer uma palavra, ou intimidade como amigo, como, né, com uma pessoa que você convive, que você viu crescer, que você viu, né, se desenvolver, casar, enfim. A gente muitas vezes comete esse erro de não enxergar. Por quê? Porque a gente está vivendo muito no natural. Então, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Quando ouve um profeta falar, acha que é da boca da pessoa. E aí não percebe que o Espírito de Deus está usando aquela pessoa. E foi esse o erro deles. E como Jesus falou, né, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Por isso ele não pôde fazer grandes milagres ali. E com consequência de tudo isso, quer dizer, como Jesus disse, não tem honra na sua própria pátria, eles recusam Jesus. Só que Jesus não deixa eles fazerem o que eles queriam jogar Jesus do espinhadeiro abaixo. Não era assim que Jesus morreria, porque Jesus seria crucificado em nosso lugar. Então o que Jesus faz? Se retira, sai, sem que eles consigam lhe fazer dano algum. E assim foi Jesus, embora seguindo o seu caminho. Outra lição que a gente tira também desse texto é que muitas vezes nós não seremos bem tratados e bem recebidos pelas pessoas quando a gente está ali fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Obra de Deus, vamos entender, é levar o Evangelho, levar as boas novas. Deus enviou o seu Filho e amou o mundo de tal maneira, né, que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em algumas cidades, em alguns corações, Jesus foi muito bem recebido. Assim como também quando a gente entra aqui na rádio, né, estamos aqui falando a palavra de Deus, muitos lares aqui estão nos recebendo nessa manhã ou nessa noite, nesse horário, ouvindo essa palavra. Se você também, em algum momento da sua vida, não for bem recebido, lembre-se desse texto, lembre-se que o profeta na sua terra não tem honra. Muitas vezes falando dentro de casa, falando para os familiares, né, em uma reunião,
que Deus dá uma oportunidade, um encontro de família, que você se posiciona, se coloca e adora a Deus, muitos não vão enxergar talvez isso com bons olhos, por causa desse texto, né, que explica isso, essa falta de honra para aquele que é profeta dentro da sua própria pátria. Por isso muitos grandes evangelistas, muitos profetas, muitos pastores não frutificam o seu ministério no lugar onde nasceram, no meio da parentela. Eles são enviados para longe pelo próprio Deus, né? Usando as lideranças, justamente porque lá eles serão ouvidos, serão honrados. Mas às vezes, muitos anos também ficando num lugar, já se torna, né, aquele familiar, já se torna aquela pessoa também vista como da família, e às vezes aquele que também já vivia muitos anos com esse profeta, com esse enviado de Deus, começa a tomar essas atitudes também, como esse povo, de desprezar e de não ouvir as palavras, entendendo que aquelas palavras não são do homem, mas são de Deus. E aí ele tem que ser enviado para outro lugar, porque aquela terra já se tornou escassa, essa terra já fechou o coração para aquele profeta de Deus. Que lições, né? Cada lição que a gente aprende que devemos colocar no coração. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.